E aí, rapaziada? Vou comentar um pouquinho aqui sobre o que aconteceu no nosso futebol, né? Vamos falar também aqui, será que tá tendo um escândalo no futebol paraense? Será que o Remo tá sendo beneficiado? A gente vai conversar um pouco sobre isso. Vamos falar também sobre a bronca do torcedor bicolor, hein, com o time. A gente vai comentar um pouco sobre isso aqui também. E vamos falar bastante sobre o que aconteceu no futebol do Pará. Antes disso, meu amigo, peço para você deixa seu like, se inscreve no nosso canal, é importante para o crescimento do nosso trabalho aqui. Um trabalho que não tem clubismo, tá? Já vou adiantando mais uma vez. Eu sei que tem alguns torcedores do Remo que não querem ver eu falando do rival, mas entendo que esse aqui é um canal para falar de futebol em geral. E volta ou outra, a gente vai falar do rival aqui nesse trabalho que a gente vem fazendo, tá? Rapaziada, esse vídeo tem um patrocínio de Esportiva Bet. Se você não se cadastrou ainda, primeiro comentário fixado, tá o link da Esportiva Bet para você fazer a sua fezinha. Os campeonatos estão acontecendo amanhã, por exemplo, tem Série B do Campeonato Brasileiro. Você pode apostar nos jogos da Série B, que já começa hoje a rodada. Então, se você quiser fazer a sua fezinha, clica agora aqui, primeiro comentário fixado e cadastre-se na Esportiva Bet. Bom, primeiramente eu quero falar sobre o garoto que está vivendo um sonho. Nós estamos falando aí do Marcos Alexandre, goleiro da base do Clube do Remo, que está no Bayern de Munique. A gente já tinha comentado um pouco sobre isso, né, sobre a ida dele para lá. É uma parceria com a COP30 e ele vai estagiar lá 2 meses na equipe bávara, no gigante alemão, né? O Bayern está seguramente entre os 5 maiores clubes do futebol mundial. É um clube que tem uma estrutura gigantesca, né? O Bayern e o Borussia Dortmund são os times que dominam o futebol alemão, né? São os times que têm a melhor estrutura. Eu diria até que o garoto, se fosse para o Borussia também, não seria um péssimo negócio, até porque o Borussia trabalha muito também os jovens jogadores. Mas o Bayern de Munique também tem um histórico muito grande de revelar talentos do futebol mundial, né? E aí o garoto tá lá, tá treinando, já bateu foto inclusive com Harry Kane e Thomas Müller, né? Só esses dois jogadores aí, o Harry Kane, um dos melhores atacantes do futebol mundial, e o Thomas Müller dispensa comentários, né? O cara é uma lenda no Bayern, é uma lenda do futebol alemão. Então ele tá vivendo um sonho lá, né? O menino tá vivendo um sonho lá, espero que ele aproveite essa estadia lá, treine bastante, dê o seu melhor, porque quem sabe ele não pode ser contratado em definitivo pelo time bávaro, né? Que a gente espera, a gente torce por ele. Falando agora aqui sobre o time bicolor, né? Ontem os torcedores do Paysandu ficaram na bronca, estão na bronca com o time, né? O time não vence há 8 jogos. O torcedor tem toda a razão de ficar puto, até porque, mesmo com o título da Copa Verde, que muitos bicolores se orgulham, mas estão fechando os olhos para a realidade. O Paysandu não vem apresentando um bom futebol e o time tem muitas deficiências, principalmente no setor defensivo. Então, acho que um trabalho ali psicológico e principalmente um trabalho tático e técnico tem que acontecer no Paysandu. O campeonato está acontecendo, já são 5 rodadas, o time não sabe o que é vencer no campeonato, vai ter uma oportunidade agora, porque vai enfrentar uma equipe que, para muitos, é a mais fraca da competição, que é o Volta Redonda, mas mesmo sendo o Volta Redonda, o time joga em casa, então tem essa vantagem de jogar em seus domínios, e o Paysandu, se vencer o jogo, se recupera na competição, né? Vai a 5 pontos, consegue se recuperar, consegue sair da zona de rebaixamento. Se perder, meu amigo, aí o negócio pro Luizinho Lopes vai começar a engrossar. Por quê? Depois, no meio da semana, tem um clássico contra o Remo, né? Os dois clássicos contra o Remo, que podem ou não melhorar a vida do Luizinho. Caso ele seja campeão em cima do Remo, ele pode ganhar uma sobrevida. Caso ele perca o título para o Remo, aí, meu amigo, o negócio vai ficar bem complicado pro lado dele. Bom, falando agora aqui sobre o Remo, né? Porque eu queria muito comentar aqui um comentário de um torcedor do Paysandu, tá? Que ele fez lá na rede social, em uma rede social, ele fez o seguinte comentário: esqueça, irmão, não tem dinheiro. O governo, está investindo pesado para subir o time sem divisão. No caso, ele está falando do Remo, né? Um funcionário do clube me disse que ele, o governador, paga os salários de vários jogadores. Bom, isso aqui é bem grave, né?
É bem grave porque ele está fazendo uma afirmação. Mesmo que a fonte dele seja um funcionário do clube, ele está fazendo uma acusação, dizendo que o governador está bancando o Remo por fora. Algumas pessoas da diretoria precisam tomar providências, né? O jurídico do clube, que adora processar o torcedor, poderia tomar uma providência referente a isso. Por quê? O que o camarada bicolor está falando aqui é algo que precisa ser, como é que eu posso dizer para vocês? Investigado. Isso aqui é algo que precisa ser investigado. É forte, é um cara que está falando algo que uma pessoa falou para ele. Ah, mas ele está apenas levantando suspeitas, independente disso. Se o cara processa um torcedor do clube porque foi chamado de incompetente, isso aqui é muito mais pesado. Vocês não concordam? É apenas uma opinião referente a isso. Eu, sinceramente, não acho que o Clube do Remo vem sendo bancado pelo governador. Até porque essas afirmações elas só acontecem quando o clube está numa boa fase. Quando o Remo está numa fase ruim, ninguém fala que o governador está envolvido. Ou você escuta o bicolor falar isso, ou qualquer outro torcedor. Não, você só escuta isso quando o Remo está vencendo seus adversários e quando o Remo está bem. Né? Por quê? Porque já não é de um tempo para cá. Já são anos que o Clube do Remo não atrasa salário, quita e honra seus compromissos com todos os jogadores em dia. O jogador pode até pôr o Remo na justiça, mas não ganha mais, porque o Remo age de acordo com o que foi combinado e paga o que foi combinado aos jogadores. E está corretíssimo. O cara trabalhou, tem que receber, por mais ruim, por mais limitado que ele seja. Agora, determinadas pessoas precisam ser responsabilizadas. Porque quando eu falei do torcedor, quem tomou o processo fui eu. Sou muito homem de falar isso aqui. Quem tomou o processo fui eu. Muitos torcedores foram na minha rede social, inclusive do Paysandu e do Remo também, que não gostam de mim, falar o seguinte: bem feito, você não tem responsabilidade no que você fala. Tudo bem, isso aqui não é passivo também de derrubar a conta desse camarada aqui e de outros que afirmam isso sem prova? Porque para você fazer uma acusação dessa, você tem que ter prova. Você está envolvendo aqui o governador do estado, você está envolvendo o trabalho de um clube, então tome muito cuidado. Principalmente você que apoiou aí a censura, principalmente você que adora ficar falando merda nas redes sociais, principalmente você, tá? Você que apoia o que é errado, você tem que tomar cuidado também com o que você fala. Porque eu falei, me defendi juridicamente, estou esperando a minha conta no Instagram voltar, porque eu não estava errado. Mas isso aqui é passivo de processo. Isso aqui é passivo de processo. Se ele não tiver como provar, eu queria que ele provasse. Até mesmo porque o torcedor precisa saber, o eleitor precisa saber se de fato o governador está pegando os recursos que deveriam ser colocados para a saúde, para a educação e gastando em time de futebol. Caso ele não tenha como provar isso, aí ele precisa ser responsabilizado por isso. Pelo menos é a minha opinião. Porque eu jamais vou fazer aqui qualquer acusação ou afirmação sem provas aqui. Até porque, né, eu tenho um alcance muito grande, eu sei disso. Então, algumas coisas pesam. Então, quando você faz acusações, você precisa ter provas para mostrar aquilo que você está falando, né? Então, bom, deixa aí nos comentários o que você acha de tudo isso. Até o próximo vídeo. Tchau.